Nessa aula nós vamos falar sobre métodos de diferenças finitas e condições iniciais e de fronteira. Esses são métodos numéricos para resolver equações diferenciais principalmente quando elas não têm solução analítica. Então podemos usar alguns métodos numéricos para discretizar essas equações e poder resolver numericamente. Método de diferenças finitas. Ele é um método numérico de discretização de equações diferenciais parciais. A discretização é necessária quando se quer realizar a solução numérica e por computador das equações diferenciais. Algumas equações diferenciais não têm solução analítica. As que nós vimos até agora têm tanto a do modelo BioScreen, quanto a do modelo de qualidade da água, como a do modelo de pluma gaussiana, o modelo de migração de contaminantes no solo. São equações que têm solução analítica. Então não é necessário utilizar um método numérico, mas algumas equações não têm solução analítica. Então é imprescindível usar um método numérico para resolvê-las. Método de diferenças finitas. Então, quando temos uma forma analítica para a solução da equação diferencial, o computador pode calcular a solução em qualquer ponto desejado e em qualquer instante desejado. Quando usamos uma solução numérica, a discretização é obrigatória, pois o método numérico determina a solução em pontos e instantes pré-determinados, fazendo cálculos como adição e multiplicação. O conjunto dos pontos no espaço em que calculamos a solução é chamado de malha ou grade. Os pontos da grade são localizados na intersecção das linhas horizontais e verticais, separados por uma distância de ΔX e ΔY, não necessariamente iguais. Os índices I e J identificam um ponto na iésima coluna e jésima fila, respectivamente. Um dado ponto IJ possui coordenadas x0 mais I ΔX e y0 mais J ΔY. x0 e y0 é a origem da grade. Então, como vocês viram, podem ver aqui nessa figura, né? Nós temos esse quadriculado, que seria a grade. Em cada intersecção, nós temos um ponto, né? Que é a partir da origem da grade, x0 e y0, ele anda de um I ΔX mais um J ΔY. As equações devem, então, estar expressas numa forma que o computador consiga executar, ou seja, devem ser discretizadas. Então, é necessário escrever as expressões que são as aproximações por diferenças finitas das equações diferenciais. As aproximações vão gerar equações algébricas chamadas de equações de diferenças finitas, ou EDF, que são resolvidas para cada ponto de grade e dão a solução aproximada para o problema. Os erros existentes nessa solução são de arredondamento, feitos nos cálculos do computador, da aproximação numérica das condições iniciais e de fronteira e inerentes ao processo de discretização, que será discutido a seguir. Então, alguns erros podem surgir nessa solução e o que nós vamos discutir agora são os erros que acontecem porque nós tivemos que usar um processo de discretização. Então, o método de diferenças finitas, que é um desses métodos de discretização, ele ao usar esse método, nós estamos automaticamente adicionando erro às soluções, porque a solução será uma solução aproximada. Então, podemos imaginar que a aproximação de diferenças finitas faz o caminho inverso do utilizado para obter a derivada de uma função, pois queremos calcular a diferença entre f de x mais h e f de x sem que h tenda a zero. Então, uma derivada é uma taxa de variação instantânea, ou seja, uma taxa de variação calculada num intervalo que tende a zero, no limite desse intervalo tendendo a zero. O que nós vamos fazer aqui é o caminho contrário, vamos deixar de usar a taxa instantânea, vamos usar uma taxa discretizada. Então, a equação acima discretizada ficaria ΔF sobre ΔX, que é igual a um f de x mais h menos o f de x sobre h.
sendo que h é uma distância finita. Os valores de x e y nos pontos de grade serão utilizados na aproximação de diferenças finitas, assim como as distâncias ΔX e ΔY. Então, para ver como o valor de uma função varia, por exemplo, na direção x, nós usamos ΔF, ΔX. Quando ela varia na direção y, nós temos ΔF, ΔY. Ela pode variar também no tempo, ΔF sobre ΔT. As aproximações podem ser feitas de várias maneiras. Aqui apresentaremos a expansão em série de Taylor, por exemplo, para deixar claro o erro associado a essas aproximações. O que é a expansão em séries de Taylor? Então, supondo que f, uma função f, seja contínua no intervalo entre a e b, e tenha derivadas contínuas até a ordem n nesse mesmo intervalo, ou seja, eu posso continuar derivando que ela vai resultar em derivada contínua, o teorema de Taylor diz que, para qualquer ponto x nesse intervalo fechado, f de x é igual a f de x0 mais ΔX vezes df dx calculado para x0 mais ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial, derivada segunda de f sobre dx ao quadrado, calculado em x0, mais ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, derivada terceira de f sobre dx3, calculado em x0, mais, e assim vai até a ordem que nós quisermos, mais um Rn, onde o ΔX é x menos o x0, o x anterior, o x inicial. E o Rn é ΔX elevado a n sobre n fatorial e a enésima derivada de f sobre dxn, calculado em sigma, sendo sigma no intervalo a e b. E Rn é o resto dos fatores que nós não vamos mostrar aí. Vamos considerar uma grade unidimensional, com pontos igualmente espaçados. Então, xi menos xi menos 1 é igual a ΔX, ou seja, dois pontos próximos, a diferença entre eles, ou a distância entre eles, é ΔX. E é sempre ΔX para qualquer um dos pontos dessa grade. A primeira derivada de uma função f no ponto xi, que é igual a i ΔX, denotada por ΔF ΔX calculado no ponto i, né? Usando a expansão de Taylor, que é a expansão que nós mostramos na figura anterior, nós vamos ter que f de xi mais ΔX é igual a f de xi mais ΔX ΔF ΔX calculado em i, mais ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial del2f delx2 calculado em i e assim por diante. As reticências aqui indicam os outros termos da série de Taylor até o resto Rn, sendo n maior que a ordem das derivadas que aparecem nas expansões. Agora, pegando essa expressão e isolando a primeira derivada, e depois passando todo o ΔX, né, para o outro lado, dividindo todos os outros termos, nós temos a seguinte expressão. Notem que o fxi mais ΔX mudou de lado da equação, e ele ficaria menos f de xi mais ΔX, né? Então, além de isolar, nós passamos as coisas para o outro lado da equação, elas também trocaram de sinal. Então, o resultado fica ΔF ΔX calculado para i é igual a f de xi mais ΔX menos f de xi sobre ΔX mais todos aqueles outros termos, né, de segunda, terceira e ordens maiores. Assim, a primeira derivada da função em x é f de xi mais ΔX menos f de xi sobre ΔX, mais todo aquele resto que nós tínhamos no lado direito da equação anterior, que nós vamos chamar de ELT, ou seja, vai ser o erro local de truncamento, ou seja, a soma dos termos da série de Taylor até o Rn. Então, o resto nós não vamos considerar, nós vamos aproximar a derivada parcial apenas para essa expressão acima. E o erro nós vamos desprezar. Então, ele é a fonte de erro do método de discretização. Esse erro aparece porque não consideramos todas as parcelas da série de Taylor.
constituindo o erro inerente ao processo de aproximação que ditamos anteriormente. O ELT é também a diferença entre o valor numérico da derivada e o seu valor exato. Reduzindo o ΔX, reduzimos o ELT. Nós não vamos demonstrar isso aqui, mas se nós temos um ΔX cada vez menor, menor será o erro de truncamento. A potência do ΔX no primeiro termo a ser truncado, ou seja, o primeiro termo que estaria dentro desse ELT e que nós vamos ignorar, ele dá a ordem da aproximação. No exemplo que nós estamos tratando aqui, no exemplo acima, nós temos uma aproximação de primeira ordem, pois o ΔX que nós estamos ignorando, o primeiro ΔX que nós ignoramos é elevado a 1. Mesmo usando o método de diferenças finitas, nós podemos utilizar diferenças progressivas, como a do exemplo anterior, ou seja, eu vejo a diferença entre o ponto que eu quero calcular, xi, e o próximo ponto, xi mais ΔX. Ou nós podemos usar diferenças atrasadas. Então, para calcular a variação no ponto xi, eu uso o ponto xi menos ΔX, o ponto anterior. Ou então eu posso usar diferenças centrais. Eu pego o ponto posterior e o ponto anterior. Então, para calcular ΔF, ΔX para xi, eu faço f de xi mais ΔX menos o f de xi menos ΔX, tudo dividido por 2ΔX, porque agora eu usei uma distância de 2ΔX, porque eu peguei um ponto anterior e um ponto posterior, tenho que dividir por 2ΔX. Esse O ΔX que aparece aí é a ordem de grandeza do erro que nós estamos associando, né? O erro de truncamento. Agora vamos falar sobre condições iniciais e de fronteira. Alguns modelos eles precisam de condições iniciais e de fronteira para que possam ser resolvidos. Então, a solução de uma equação diferencial é geralmente uma família de funções. Para se obter a solução de um problema em particular, ou problema que nós estamos interessados em resolver, devemos definir algumas condições. Se a solução varia no tempo, precisamos de uma condição inicial. Então, nós temos que dar qual é o valor inicial, qual é a condição inicial, para depois observar, a partir dessa condição, como o sistema varia no tempo. Se a solução varia no espaço, numa grade com fronteiras definidas, precisamos de condições de fronteira. Então, se temos uma grade delimitada, ela tem fronteiras, eu olho para uma área definida e finita, eu preciso estabelecer condições de fronteira. Isso vem do método também das diferenças finitas e de outros métodos de discretização, porque se eu uso o ponto anterior ou o ponto posterior, ou os dois pontos em volta de um determinado ponto para calcular a sua solução, mas esse ponto está na fronteira, eu não tenho necessariamente todos os pontos ao redor dele para fazer esse cálculo. Então eu preciso arranjar alguma forma de tratar os pontos que estão na fronteira da área ou do volume de interesse. A condição de fronteira pode ser determinada de várias formas. Então, alguns exemplos são a condição cíclica. Então, quando os valores das variáveis que sairiam da grade entram novamente nas fronteiras opostas. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo que tem um fluxo de algum fluido, eu tenho movimento desse fluido e esse fluido sairia na fronteira, sairia da área que eu determinei e que eu estou estudando. Eu pode ser interessante para mim dizer que o que está saindo, o que sairia nessa fronteira, está entrando na fronteira oposta, ou seja, entra novamente dentro do meu domínio e eu tenho então uma condição cíclica, Eu tenho esse ciclo de tudo que sai de um lado entra novamente do outro. Outra condição é a condição de zero gradiente. Então, quando o valor das variáveis nos pontos próximos, adjacentes às fronteiras, os pontos que estão nas fronteiras, são repetidos nas fronteiras. Então, eu não tenho como calcular uma diferença centrada, por exemplo, nas fronteiras, mas se eu pego o mesmo valor que está no ponto interior, o próximo ponto dentro da grade, e repito na fronteira, então essa eu tenho a condição de zero gradiente, ou seja, não há gradiente, não há diferença entre o valor da variável no ponto
imediatamente dentro da fronteira e no ponto da fronteira. As fronteiras podem ser fontes de erros nas soluções, refletindo valores que se propagam para dentro da grade. Por isso, a determinação da condição de fronteira é muito importante. Bom, essa aula teve como referência o livro Técnicas Computacionais para a Dinâmica de Fluidos, Conceitos Básicos e Aplicações, do professor Armando de Oliveira Fortuna, livro da EDUSP. Além dessa apresentação, vocês têm agora então algumas atividades propostas no TDIA. Não há muitas questões sobre essa atividade, porém o conteúdo citado aqui vai ser cobrado na avaliação.